Nunca fui ameaçado. Nunca foi ameaçado? Nunca. A voz que você acabou de ouvir é de Rui Ferraz Fontes, ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo. Ele falava sobre ameaças após ter sido questionado pelos jornalistas Aline Ribeiro e Gabriel de Campos do jornal O Globo e da rádio CBN durante a produção de um podcast que ainda vai ser lançado. Rui também falou sobre seu trabalho atuando contra facções e sobre proteção. Eu tô aposentado, eu tenho proteção de quem? Eu moro sozinho aqui, eu vivo sozinho na Praia Grande, que é o meio deles. Para mim é muito difícil. Se eu fosse um policial da ativa, eu tava pouco me importando. Eu teria estrutura para me proteger. Hoje eu não tenho estrutura nenhuma. Uma entrevista gravada 2 semanas antes de Rui ser assassinado. Os atiradores saíram de um carro preto armados com fuzis e se posicionaram de frente para o veículo da vítima para atirar. Uma emboscada que começou logo após Rui sair da prefeitura de Praia Grande, onde trabalhava como secretário de administração. Bandidos ficaram de tocaia dentro de um carro à espera dele por 15 minutos. Quando Rui passou de carro ao lado dos criminosos, eles atiraram. Rui continuou dirigindo e uma perseguição começou. Segundo as investigações, ele tinha percebido que estava sendo seguido, mas perdeu o controle. Rui capotou o carro após bater em um ônibus em uma avenida movimentada de Praia Grande. Segundos depois, o carro com os criminosos se aproximou. Dele saíram 3 homens armados com fuzis que se posicionaram de frente para o carro capotado de Rui. Disparos cortaram o ar. Foram mais de 20 tiros em 6 segundos. Durante a ação, uma mulher e um homem que passavam pela rua foram atingidos pelos disparos. Eles foram socorridos e não correm risco de morte. Rui estava sozinho e sem proteção. Ele não usava carro blindado, apesar de ter, também não tinha escolta. A arma do delegado Rui Fontes foi encontrada dentro da bolsa dele, da mochila dele, o que aponta que ele não teve tempo de reagir. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje, com Vitor Boadian, é... A execução de Rui Ferraz Fontes. Quem era o ex-delegado-geral assassinado em Praia Grande e o que esse crime revela sobre a segurança pública? Eu converso com Kleber Tomás, repórter do G1 em São Paulo, e com Rafael Alcadipani, professor da FGV e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Quarta-feira, 17 de setembro. Kleber, você é repórter policial já há bastante tempo, conhecia pessoalmente o delegado Rui Ferraz Fontes. Então explica pra gente quem ele era e o que ele fazia, afinal, em Praia Grande, Kleber. O Dr. Rui Ferraz Fontes, ele era um delegado já com mais de 40 anos de experiência. Ele esteve à frente de um dos momentos mais críticos para a segurança pública do estado de São Paulo, que foi a época dos ataques do PCC, que depois teve um revide das forças de segurança, e esse episódio, que ocorreu em 2006, ficou conhecido como Crimes de Maio. Um estado de guerra, um inferno urbano. Os bandidos atacaram, a polícia e o Estado reagiram. A onda de ataques e rebeliões começou depois da transferência de 8 bandidos perigosos do interior para a capital. Eles estariam planejando uma onda de rebeliões. O medo de novos ataques transformou a capital paulista numa cidade fantasma. A sensação de insegurança se espalhou pela capital e mais 5 municípios próximos. Desde 2006, novas mães se juntam com relatos de violência contra os filhos que acabaram morrendo. Como se pode fazer um massacre em pleno século XXI de mais de 600 jovens assassinados no espaço de uma semana e eles não conseguiram achar o algoz dos nossos filhos? Ninguém foi punido. Então ele esteve à frente das investigações nesse período também e por esse motivo chegou a ser ameaçado de morte pela facção criminosa PCC. E, atualmente, ele estava em Praia Grande, onde trabalhava como secretário de administração, Ele já havia se aposentado.
Kleber, o Dr. Rui já foi delegado-geral da Polícia Civil, mas antes disso, lá em 1999, ele foi responsável por prender o Marcola. Conta pra gente como foi a atuação do delegado Rui contra o PCC. O PCC, Vitor, surgiu em 1993 na Casa de Detenção, Custódia de Taubaté. Tá? Nesse período, o PCC começou a se articular, a fazer suas reuniões e ter um grupo que foi se fortalecendo. Em 1999 surgiu aí o nome de Marcola, né, que é o Marcos Herbas Camacho, apontado pelas autoridades como chefe, uma das lideranças do PCC. E o Rui, durante as investigações, né, dele contra tráfico de drogas, formação de quadrilha, assaltos a banco, etc., chegou à prisão do Marcola, né? A equipe do Rui participou dessa prisão. E o Rui é muito lembrado, né, por isso. Por quê? Porque após essa prisão, Vitor, o Rui, como presidente do inquérito, né, que pegou não só o Marcola, mas outras lideranças, levou esse caso para a justiça, que acabou nas condenações de Marcola e outros integrantes, né? E por conta disso, as penas foram altas e o PCC jamais esqueceu o Dr. Rui. Também tem um outro ingrediente, Vitor, importante. Como o PCC estava surgindo ainda nessa época, anos 90, o Dr. Rui foi um dos primeiros, juntamente com as forças de inteligência da PM, a fazer o organograma do PCC. Eu, à época, em 2006, trabalhava em outro veículo de comunicação e pude ver esse organograma. Eram 5.012 membros que o PCC tinha em meados de 2006, Vitor. Isso era incrível, porque esse organograma tinha todo mundo, as lideranças, os sintonias finas, sintonias das gravatas, que são advogados que trabalhavam para o PCC. E diante disso, isso incomodou também o PCC, porque o PCC passou a ser monitorado, né, pelas forças de segurança. É um outro ingrediente que fazia o PCC começar a ter uma animosidade maior com a figura do Dr. Rui. E ele também identificou, né, além do Marcola, o Geleião, Cezinha, né, a cúpula do PCC, também parece que foi ele que delineou melhor para o público, né? Exato, Vitor. Ele participou ali diretamente, né, dessas empreitadas investigativas para desenhar não só quem eram os membros, mas como eles agiam, né? Como eles se integravam às comunidades, como eles acabavam sendo até bem vistos, né, pelas comunidades carentes, né, por exercer questões de controle em relação a pequenos crimes que eram cometidos lá e deixaram de ser cometidos, né, porque quem cometia crime nas comunidades acabava sendo punido. O Dr. Rui acabou mapeando isso e essas informações foram, obviamente, pelo Ministério Público para Justiça também, e muitos dos livros que a gente vê atualmente sobre o PCC tem o dedo ali do Dr. Rui hoje em relação à investigação que propiciou esse leque de informações sobre a facção criminosa. Agora, uma entrevista recente num podcast que estava sendo produzido, ainda está em produção, né, pelo jornal o Globo, pela Rádio CBN, o Dr. Rui, delegado Rui, disse que não havia recebido ameaças, mas você teve acesso a documentos que mostram que o PCC já tinha planos de matar o ex-delegado e outros investigadores desde o início dos anos 2000. Conta um pouco pra gente que documentos que são esses e o que eles revelam. Olha, eu ouvi esse áudio recente, né, do Dr. Rui. Até ontem, Vitor, eu conversei com o Dr. Márcio Cristino, que foi promotor à época que o Dr. Rui investigava mais a fundo o PCC. E até perguntei para o Dr. Márcio se o Dr. Rui tinha se queixado de alguma ameaça recente e o Dr. Márcio me respondeu que também não. Mas há documentos, Vitor, não só documentos, como o próprio Dr. Lincoln Gaquia chegou a comentar que em 2010 chegou a avisar até o Dr. Rui, né, de uma ameaça que
o PCC tramava contra ele, né? Quando o Dr. Rui trabalhava no 69 DP, né? Em São Paulo. E o plano do PCC era atacar o Dr. Rui na frente da delegacia. O Dr. Lincoln até comentou que acionou a rota, se eu não me engano, da PM, que foi lá para contornar a situação ou intimidar quem é que quisesse tentar alguma coisa contra o Dr. Rui. O Dr. Rui já recebeu diversas ameaças, viu, Vitor? Desde o início dos anos 2000, quando ele começou depois da prisão do Marcola, quando ele começou a pegar essas lideranças que acabaram indo para um regime muito rígido de prisão, que é o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Esse regime disciplinar diferenciado é visto pelo PCC como uma crueldade, como uma punição, porque, na verdade, lá eles têm sérias restrições de banho de sol, visitas, inclusive de parentes e advogados, né? Ele estava jurado de morte pelo PCC já desde 2006. O Rui foi um dos responsáveis pela ideia de transferir toda a liderança do PCC para um único presídio aqui na região oeste de São Paulo, que era a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Me parece que uma autoridade que dedicou mais de 40 anos ao combate ao crime organizado deveria ter alguma proteção do Estado. O PCC hoje é uma máfia e, como máfia, eles não perdoam, né? A execução, ela tarda, mas não falha. A gente está falando muito do PCC e, de fato, o que a polícia tem trazido até agora são suspeitos que, de fato, tinham envolvimento com a facção criminosa. Mas eu queria também que você trouxesse o que mais está na mesa de hipóteses de investigação, de linhas de investigação que foram iniciadas logo após a execução do delegado Dr. Rui na noite da segunda-feira. Vitor, muito bem lembrado por você. Além do próprio PCC, que é uma das hipóteses que teria partido da facção à ordem para matar o Dr. Rui, tem também uma outra hipótese que não é descartada, que pelo fato do Dr. Rui ter assumido a Secretaria da Segurança da administração em Praia Grande, ele poderia estar mexendo com algum criminoso insatisfeito com a atuação dele lá. E, em represália, ter sofrido uma emboscada. Mas, até o momento, não há nenhuma comprovação de que tenha sido o PCC ou de que tenha sido alguém ligado a algum desafeto do Dr. Rui, a um possível desafeto em relação à atuação dele na prefeitura. O que a gente sabe, pelo que dá para ver nas imagens, isso talvez com alguma segurança, é do preparo daqueles que executaram a tarefa, né? Sim, a gente vê o veículo chegando, o motorista do veículo onde estavam os assassinos permanecendo no veículo, uma pessoa sai de um lado para segurar o trânsito e fazer uma escolta, enquanto outros dois saíam em direção ao veículo do Dr. Rui, que já estava capotado, faziam a execução e rapidamente retornavam ao veículo, que fez uma manobra de fuga e saiu na contramão. Então, do preparo, não há dúvidas, né? Não eram despreparados esses assassinos. Sem dúvida, Vitor. Não são criminosos despreparados, são muito bem treinados, inclusive treinados com capacidade de tiro, né? Vai caber agora às autoridades identificar quem são esses autores, saber como é que eles tiveram esse preparo, né, para poder executar esse crime. Nós tivemos acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram o carro dos criminosos estacionando bem nesse ponto às 6h02. Eles ficaram 14 minutos parados. O expediente de Rui terminou às 6h15. Ele entra no carro que estava no estacionamento da prefeitura. Os criminosos percebem, ligam o farol e assim que Rui passa, os bandidos atiram. Fontes da polícia afirmam que possivelmente ele foi baleado já nesse momento. Logo depois dos tiros, o ex-delegado saiu em disparada e os criminosos foram atrás. Ele entrou na avenida em alta velocidade, bateu em 2 ônibus e capotou. Um carro preto veio logo atrás. 3 homens armados desceram. 2 vão até o carro e atiram. Segundo a polícia, os bandidos usavam fuzis e coletes à prova de bala e estavam com máscaras. Os investigadores encontraram 47 cápsulas de balas disparadas pelos bandidos.
Um dos carros usados no assassinato foi incendiado a 2 quilômetros do local do crime. Em outro veículo abandonado havia fuzis e munição. Os peritos conseguiram achar impressões digitais no carro. Para você ter uma ideia, Vitor, o carro do Dr. Rui teve 29 perfurações de tiros de fuzis. Esses fuzis são armas de uso restrito, onde é preciso muita capacidade técnica para você atirar com fuzil. Bom, Kleber, tem muita coisa ainda para a gente conhecer a respeito dessa execução, muitas dúvidas surgem. Tenho certeza que você vai continuar acompanhando com o profissionalismo de sempre esse assunto. Então, muito obrigado pela sua participação por enquanto e volte, por favor, outras vezes aqui ao assunto. Eu que agradeço, Vitor, muito obrigado. Espera um pouco que eu já volto para falar com Rafael Alcadipani. Rafael, esse episódio da morte do ex-delegado Rui Ferraz Fontes levantou uma discussão sobre a proteção a agentes de segurança depois da aposentadoria. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que Rui poderia ter pedido escolta, mas não fez. Nessa terça-feira, o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, disse que o governo já discute ampliar a proteção a agentes públicos, mesmo depois da aposentadoria. Mas, na prática, como é que ela é feita hoje? Idealmente, como que ela deveria ser? É preciso hoje fazer a solicitação? Ou o Estado tem obrigação, dependendo do agente? Como é que funciona e como você acha que ela deveria ser? Olha, em primeiro lugar, né, a gente é a primeira vez que a gente vê uma geração de pessoas que teve uma ligação, um enfrentamento tão direto ao crime organizado, se aposentando e saindo das suas funções públicas, né? A gente não tinha esse histórico no Brasil, então o Brasil está aprendendo com isso. Em países como Itália, até mesmo o Chile, essa proteção está prevista, agora a pessoa tem que requisitar. Né? O que eu acho é que, embora havia o expediente, mas não é um expediente que é comum as pessoas saberem que tem e não ser solicitado. Por isso eu acredito que o Dr. Rui aí acabou não solicitando. Agora, a gente não pode também impor uma escolta a uma pessoa porque limita muito a vida da pessoa. É uma decisão, ao fim e ao cabo, daquele indivíduo em particular, se ele quer ter ou não essa escolta. Olhando para o assassinato, olhando para o caso dessa execução de um delegado importante aqui na história do combate ao crime organizado em São Paulo. O que há naquela ação que nos diz claramente que os criminosos estão longe de ser amadores? Você vê que tem toda uma preparação, né? Eles chegam ali, eles começam atirando na prefeitura, né? O Dr. Rui já havia sido atingido na prefeitura, por as informações mais recentes do caso que mostram. Você vê que eles estão com um veículo grande, há uma possibilidade daquele veículo ser blindado, estão com armamento longo, estão com colete balístico, estão com a cara coberta, eles saem do veículo e cada um sabe muito bem o que fazer, para onde ir, a forma de sair desse veículo, fica um motorista, quer dizer, você denota que é uma ação totalmente planejada, estruturada e organizada, e os executores são pessoas que têm familiaridade com ações táticas, né? Então é isso para mim que chama atenção quando a gente vê essa ação em termos do modus operandi do fato em si. Agora, tem algumas características bastante peculiares nesse caso, né? Se a gente for comparar com a execução mais impressionante, recente, foi o caso de Vinícius Grisbach, que foi executado à luz do dia no aeroporto de Guarulhos, só que ele era um potencial delator dos esquemas de uma facção criminosa, do PCC. O caso do delegado Rui, ele já estava até aposentado dessa função. Ele estava atuando como secretário de administração da prefeitura de Praia Grande. Então, se a gente puder fazer um comparativo, que tipo de risco poderia oferecer, ou de interesse para uma execução como essa, poderia oferecer o Dr. Rui para o que aconteceu com ele? Eu acredito que são duas principais linhas de investigação, né? A primeira linha é que seria uma vendetta sobre o passado dele, sobre aquilo que ele fez e que ele construiu ao longo da sua carreira nesse enfrentamento ao crime organizado, que desagradou muitas lideranças do crime organizado. Falam inclusive agora de uma pessoa que teria saído da cadeia, um criminoso, né, que teria saído da cadeia há cerca de um mês e que está na região onde ele estava ali e poderia ter tido, entre aspas, o apetite para realizar esse tipo de ação, dado o passado, né, as relações passadas e as prisões e tudo que ele fez
fez contra o crime organizado e também de ações presentes, né? O Dr. Rui, ele era uma pessoa que não parava em termos de investigação, ele era apaixonado pela investigação e ele não parava de fazer isso, ele fazia isso o tempo todo onde quer que ele estivesse. E possivelmente, na sua função ali como secretário municipal, ele deve ter se deparado com questões que são questões complexas, que podem ter o envolvimento do crime organizado em contratos, licitações, a gente sabe que isso acontece e pode ter desagradado aí fontes, pode ter desagradado assim figuras do crime organizado, e aí sabendo que se trata daquela pessoa que já tem esse histórico, tem-se o interesse de realizar essa ação espetacular que acaba o vitimando. Então eu acho que esse é o ponto, é uma ligação de passado e presente com relação ao que ele representou e o que ele poderia estar fazendo nesse momento de enfrentamento ao crime organizado. Agora, ainda é muito cedo, né? Os fatos eles estão ainda sendo descortinados, agora há indicações de algumas figuras que talvez estivessem envolvidas com o crime que foram identificadas. Os investigadores já chegaram aos nomes de 2 suspeitos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse que a polícia já pediu a prisão temporária deles. A gente montou uma grande força-tarefa, essa força-tarefa vai estar em campo, a prioridade máxima é solucionar esse caso. Só com uma investigação profunda a gente vai poder descortinar os fatos e saber de fato o que aconteceu. Mas então, nesse momento, pelo que a gente está entendendo, nenhuma hipótese está descartada até o momento. Eu acredito que não, acho que é muito cedo, nós não temos nem 24 horas dos fatos ainda, né? No momento que a gente realiza essa entrevista, então a gente precisa ter um pouco mais de tempo, essas investigações elas tomam um pouco de tempo para você poder pegar todo o quebra-cabeça, todos os vestígios que foram deixados, eventuais denúncias anônimas que possam ter chegado, eventuais testemunhas e pessoas que tenham interesse em dar informações à polícia, para que a gente possa aí montar o quebra-cabeça completo e descobrir o que de fato aconteceu. Claro que há indícios fortíssimos da presença do crime organizado, porque o jeito da ação, como você bem ponderou, ela lembra o caso do delator do PCC, lembra a prática de crime do PCC, é comum o PCC utilizar esse tipo de arma, esse tipo de subterfúgio em suas ações, mas são indícios, a gente precisa que ainda a investigação se discutindo. E aí, como você bem mencionou, já menos de 24 horas a gente tem aí o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, já dizendo que identificou 2 suspeitos pela execução do delegado Dr. Rui Ferraz e que vai pedir a prisão temporária deles. Como que você avalia a divulgação dessas informações da maneira como foi? Informações preliminares antes mesmo da prisão desses suspeitos. Isso é completamente inadequado, falta de profissionalismo, absurdo das autoridades de segurança pública do governo do estado de São Paulo. Esse tipo de informação ele não pode ser divulgado. Uma coisa é divulgar que existe um suspeito preso ou 2 suspeitos presos depois que a polícia executou o seu trabalho, que a justiça concedeu a prisão e a pessoa foi presa. Antes, isso prejudica muito a investigação. O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse que no segundo veículo usado pelos criminosos, os peritos conseguiram identificar vestígios relacionados a um primeiro suspeito. Já temos um primeiro indivíduo identificado e qualificado. A Polícia Civil já está requisitando a prisão desse criminoso. Possui vários antecedentes criminais, em especial por crimes graves como crime de roubo e como crime de tráfico de drogas, tanto com maioridade penal quanto ainda como adolescente infrator. Isso não é protocolo em polícias sérias do mundo que eu conheça, que eu não conheço polícia séria do mundo que iria permitir que esse tipo de questão acontecesse. A gente sabe que não foi a Polícia Civil que vazou a informação, mas sim o secretário de Segurança Pública, que provavelmente nesse momento, no afã de dar uma resposta, a gente sabe que o grupo político dele é candidato aí a cargos na próxima eleição, no afã de dar uma resposta, acaba prejudicando um trabalho sério de investigação que pode colocar tudo a perder na medida em que esses criminosos, uma vez sabendo que eles estão sendo procurados, eles podem se evadir, as outras pessoas podem se evadir sabendo que há vestígios que foram deixados, e isso gera muito, a gente viu no caso do Gritzbach, como que isso atrasou as investigações. Isso não é uma maneira profissional e correta de se proceder, e é lamentável que isso venha da principal autoridade de segurança pública do estado de São Paulo. Agora, a Polícia Federal já se ofereceu para ajudar nessas investigações. Qual que é a tua opinião? Mais ajuda ou atrapalha? Nesse momento é importante todo mundo trabalhar, deixar de lado as vaidades e trabalhar em conjunto, ou não? A Polícia de São Paulo já tem essa condição de fazer a investigação por conta própria?
Polícia de São Paulo é uma polícia muito bem preparada, tem as condições de realizar essa investigação, de chegar até aos executores, né, e também aos mandantes desse crime bárbaro, mas eu sou da opinião que toda ajuda é bem-vinda. Então, se a Polícia Federal tiver algum tipo de laboratório, algum tipo de auxílio da parte de perícia, ou até mesmo investigadores que possam ter informações ou que possam pensar, uma cabeça pensa melhor do que outra, a gente tem que deixar a vaidade de lado, e o enfrentamento ao crime organizado tem que ser feito por todas as estruturas do Estado. Então, no meu ponto de vista, se for necessário, a Polícia Civil de São Paulo precisar do apoio, tem que solicitar e deixar de lado essas questões políticas, essa questão de orgulho, que é muito mais ligada à política, né, dessa divisão que a gente vive hoje, do que uma questão técnica. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que já ofereceu ajuda da Polícia Federal. Claro que a responsabilidade da apuração é do governo de São Paulo. Eu hoje liguei para o governador de São Paulo, prestando a minha solidariedade pessoal. Nós nos colocamos à disposição do Estado, sobretudo no que diz respeito à polícia científica. Tudo isso nós colocamos à disposição, se necessário, do governo de São Paulo. O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrit, recusou o apoio da Polícia Federal nas investigações. Para a gente terminar, esse crime aconteceu em Praia Grande, um município do litoral sul de São Paulo, um município que tem muita relação com a dinâmica da Baixada Santista, onde tem o porto, onde tem atividades de facções criminosas, onde já teve uma operação da Polícia Militar de São Paulo bastante ostensiva, não há muito tempo. Então, dá uma descrição para quem não conhece bem a região, qual é o status da segurança pública da região e como que se desenvolvem as atividades das facções por lá. A gente precisa lembrar, antes de responder essa pergunta, que o PCC faz, ele é uma empresa de logística, onde ele pega cocaína, né, dos países andinos e manda para a Europa, para a Oceania, para a África, para outros países do mundo. E para isso, o Porto de Santos é o centro nevrálgico para que isso possa acontecer, porque é um dos principais pontos de escoamento desse nó logístico que o primeiro comando da capital desempenha, né? E, diante disso, a Baixada Santista ela virou um local de interesse estratégico para o primeiro comando da capital. É uma região de muita vulnerabilidade social, de muita desorganização e desordenação urbana, e a gente sabe que essa desorganização urbana ela favorece a presença do crime organizado, e ali eles tomaram conta mesmo. Há várias regiões ali, comunidades em que a polícia só entra se houver troca de tiros, onde o PCC domina áreas inteiras ali daquela região. Então a gente está falando de um contexto, é a parte de São Paulo que mais se assemelha ao Rio de Janeiro, né? Tanto pela sua questão geográfica, quanto pela forte presença do crime organizado e de criminosos fortemente armados. E é urgente, Vitor, que a gente comece a retomar esses territórios, porque esse domínio territorial do crime organizado nessas regiões, ele é muito perigoso para o Estado, porque o crime começa a ganhar cada vez mais força. Por isso, a gente precisa ter políticas que envolvam o governo federal, o governo estadual, governos municipais, para retomar essas posições, né, esses territórios de volta para o Estado. Rafael Cadipani, muito obrigado por ajudar a gente a entender um pouco mais o que aconteceu, esse crime surpreendente aí para a luta, o combate ao crime aqui no estado de São Paulo e no país. Volte outras vezes aqui para o assunto, viu? Muito obrigado pelo convite. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Vitor Boiadian e fico por aqui. Até o próximo Assunto.